Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Olá, começa agora o programa Cada Dia, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória em parceria com Luz para o Caminho. No programa de hoje vamos tratar de um tema de suma importância para a nossa sociedade. Mas antes, eu quero que você conheça um pouco a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com Escola Bíblica Dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje, vamos tratar a respeito do tema suicídio. Doença silenciosa e preocupante. Suicídio. O mal cada vez mais atual no mundo. O que fazer? Como reconhecer uma pessoa que está com esta doença? Tem cura? Qual é o caminho? Há esperança. Saiba mais no programa de hoje. Há pouco tempo atrás, tivemos o Setembro Amarelo, um mês que trabalha a prevenção. Pastor Hernandes, o suicídio é algo que atinge as mais diversas classes sociais, as mais diversas faixas etárias, pessoas nos mais diversos continentes. Por que algo tão abrangente? Pastor Jailton, a estatística sobre a questão do suicídio é assustadora. Há mais suicídios no mundo do que assassinatos. No Brasil não é assim, porque o Brasil é um país de um alto índice de assassinatos. Mas em outros países onde há um baixo índice de assassinato, há um alto índice de suicídio. Quando você põe no tabuleiro esses dados, há mais suicídios do que assassinatos. Mais pessoas se matam do que são mortas. As causas são as mais variadas. Talvez a principal causa do suicídio é a depressão. Hoje a depressão não tem sido bem entendida em muitos redutos, inclusive cristãos. Alguns atribuem a demônios, outros apenas a pecado. E depressão é a doença que precisa ser tratada. Problema de conflito de relacionamento. Término de um namoro, término de um noivado, um divórcio doloroso. A traição. Problemas financeiros graves. Uma pessoa, por exemplo, que levou a vida para construir um patrimônio, de repente perde tudo. Um tapa, uma hora para outra. Problema das drogas. É hoje um dos fatores mais importantes que tem levado as pessoas a ceifarem a sua própria vida. A questão da homossexualidade. O índice de suicídio entre os homossexuais é 3 vezes maior do que entre os heterossexuais, por causa do conflito existencial que isso produz. Há suicídios, por exemplo, que são resultado do medo de uma doença incurável. Uma vez que a pessoa tem medo de enfrentar o sofrimento ou de lidar com a dor, quando ela recebe um diagnóstico de uma doença que a medicina não tem saída, ela se mata. Mas, talvez, pastor Jailton, a principal causa
é o desespero, é o vazio, é a falta de significado na vida, é a falta de prazer do existir. E há muitas pessoas que podem ter dinheiro, podem ter sucesso, podem ter fama, podem ter lauréis, troféus e medalhas, mas lá dentro tem um vazio, uma falta de sentido para a vida. E essas pessoas não encontram nada ao redor delas, nem dentro delas, para dar sentido à vida. Elas acabam ceifando a sua própria vida. Pastor Hernandes, eu sei que o senhor já abordou essa questão no trato das causas, mas eu queria insistir com uma causa em especial, Sim. a solidão. Na sua opinião, a solidão tem levado muitas pessoas a cometer o suicídio? Sim, sim. Por quê? Porque nós, pastor Jailton, somos um ser gregário, somos um ser social. Aliás, o sociólogo que tratou disso, Durkheim, ele disse que o suicídio é produto do desajuste social. É uma pessoa que não consegue se inserir, seja na família, seja na escola, seja no trabalho, seja na sociedade. É verdade que essa é uma das escolas, é a escola sociológica que trata da questão do suicídio. Há uma outra escola, que é a escola psiquiátrica. E as pessoas pensam que não todo suicida é um doente mental, é um desajustado mental. E por ser uma pessoa desajustada, ele comete suicídio. Eu penso, pastor, que nós não podemos ficar nem só com a escola, nem só com a outra. É claro que a solidão tem levado muita gente ao suicídio. Em alguns países ricos, de muitas facilidades financeiras, às vezes há muita solidão. Por exemplo, muitos países europeus, ou até americanos, nos Estados Unidos, as pessoas idosas, elas não ficam com a família. Às vezes vão para um asilo até de luxo, mas a pessoa vive lá, alheia à família, sozinha. Não está desamparada financeiramente, mas está desamparada de relacionamentos. Emocionalmente. Emocionalmente desamparadas. Então, isso produz uma grande causa de suicídio. A solidão é uma das causas mais importantes de suicídio. É claro que a outra, por exemplo, a outra escola psiquiátrica não logra tanto êxito. Você pega, por exemplo, quem poderia dizer que Getúlio Vargas era um homem desajustado socialmente? Ou que Pedro Navo, o grande intelectual do Rio de Janeiro, era desajustado intelectualmente? Ou que Marilyn Monroe, uma das mulheres mais lindas do mundo, fosse desajustada? Existem causas que você explica sociologicamente, existem causas que você explica psiquiatricamente, mas o suicídio tem uma causa fundamental, é a desesperança, é o vazio, é a falta de significado. E aí a pessoa chega no que se chama de fundo do poço, ela perdeu o sentido da vida, ela acaba tirando a sua própria vida. Pastor Hernandes, eu quero aqui aproveitar e fazer um convite ao nosso telespectador. Não importa qual seja a sua situação, o seu drama, o seu momento existencial, há esperança. Há esperança em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E nós queremos que você conheça mais acerca de Jesus. Por isso, queremos convidar você, venha nos visitar. A primeira igreja presbiteriana de Vitória está localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha. Somos uma igreja fraterna, acolhedora, amiga e anunciamos a mais importante de todas as mensagens, a mensagem do amor de Deus por nós. Por isso, não fique sozinho, não fique solitário, não fique aí, venha juntar-se a nós e adorar a Deus com alegria, com entusiasmo, no ambiente familiar, ouvindo a boa exposição da palavra de Deus. E eu queria também, pastor Hernandes, que o senhor pudesse nos falar um pouco a respeito do Cada Dia de Novembro, que traz uma palavra tão especial. Esse Cada Dia, sobre o tema consolo no sofrimento. Se você escrever para nós no ipbvit@ipbvit.org.br, nós enviaremos para você esse exemplar. É uma palavra de consolo,
de encorajamento para o seu coração. Nós queremos ajudar você e estar perto de você para ser um aliviador de tensões, um bálsamo para o seu coração. Estamos caminhando para um breve intervalo. Não saia daí. Voltamos em seguida. Quem é que anda sobre o mar e acalma o temporal, que alimenta a multidão e cura todo o mal? Tu que és eterno Criador, tu, glorioso, santo e Rei de amor, quem é maior que os medos meus e em tudo satisfaz, que no deserto faz chover o príncipe da paz. Tu que reinas no meu coração, és o alvo da minha paixão. Na cruz amaste a mim e foste até o fim, Cordeiro que foi morto, Filho de Deus. Mas não ficaste ali, provaste que é Senhor, e ao terceiro dia a vida triunfou. Antes de tratarmos a respeito dos mitos atrelados ao suicídio, nós queremos voltar um pouquinho e tratar de mais uma causa, pastor Hernandes. Pois não. A culpa, o remorso, como isso afeta a pessoa. Pastor Jailton, o irmão bem sabe, eu escrevi um livro sobre esse assunto. O tema original do livro era Suicídio, Causas, Mitos e Prevenção. Depois mudamos o título para amenizar um pouco a ideia, Não Desista de Você. E nesse livro eu faço um levantamento dessa problemática e constatei que muitas pessoas que viveram a vida regrada, íntegra, de respeito aos valores, à família, de repente essa pessoa cai numa desgraça, uma queda moral, um escândalo, um problema que ela jamais imaginou enfrentar e viver. E ela se sente esmagada pela culpa, ela se sente encurralada pela vergonha, ela se sente prisioneira de si mesma. E ela não tem coragem de enfrentar a situação. E ela prefere ceifar sua vida para não presenciar aquela conjuntura que ela mesma causou. Esse é um problema sério. O irmão colocou muito bem essa questão do remorso. E é curioso fazer aqui talvez até um breve paralelo entre Judas Iscariotes e Pedro. Judas negou Jesus, Judas traiu Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas se suicidou, Pedro se arrependeu. O remorso é um arrependimento incompleto. Arrependimento implica razão, emoção e vontade. Judas reconheceu o erro dele, Judas ficou triste com o erro dele, até devolveu o dinheiro, mas Judas não deu meia volta, não voltou para Jesus. Só a consciência do erro, só a tristeza pelo erro, sem se voltar para o Deus perdoador, produz remorso. E remorso é esmagador, é avassalador.
É preciso completar o ciclo do arrependimento. Reconhece o erro, fica triste por ele, mas se volta para Deus, que é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Pastor Hernandes, vamos falar um pouquinho a respeito dos mitos. Exato. É verdade que quem fala que vai cometer suicídio não comete suicídio? Esse é um mito. É o mito do cachorro que late não morde. Deixa eu dizer para o senhor, 80% das pessoas que se mataram deram eloquentes sinais que queriam fazê-lo. Então, não devemos subestimar esses sinais, esses alertas. Quando uma pessoa diz, eu estou desesperado, eu estou cansado de viver, eu não quero mais viver, se eu morrer ninguém vai sentir falta, se eu morrer os problemas aqui de casa vão ser resolvidos. Isso é um grito de socorro. A família precisa estar atenta a esses sinais. Isso é um mito dizer que quem diz que vai se matar, não se mata. Ela está dando sinais e ela está pedindo socorro. Ela está pedindo socorro. Pastor Hernandes, embora a pessoa esteja emitindo sinais da sua situação, do seu desespero, nem sempre a sociedade está disposta a atender a tais sinais. Em alguns casos, nós percebemos até a população incentivando, motivando. Ah, você quer se matar? Então pule de um prédio mais alto. Ah, você quer tirar a sua própria vida? Faça algo em definitivo. A que o senhor atribui essa insensibilidade de quem recebe os sinais e não coopera? É desumano, é cruel. Porque, na verdade, só quem viveu o drama na família de ter alguém que ceifou sua vida é que sabe a dor que isso provoca. Uma dor maior do que uma morte natural. Uma dor maior do que uma morte oriunda de um acidente. Então, quando uma pessoa emite um sinal, ela precisa ser alvo da nossa compaixão, do nosso amor, da nossa companhia, da nossa compreensão, da nossa paciência, porque existe um outro mito, pastor Jailton, é que quem tem tendência para se matar ou quer se matar, ela vai se matar. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Isso é um mito. Quando uma pessoa dá um sinal, é possível sim ajudar, porque eu disse, apenas 20% das pessoas que pensaram em se matar ou tentaram suicídio, consumaram o suicídio. Na verdade, quando a pessoa comete suicídio, ela não quer morrer. Ela não quer morrer. É que ela está sentindo uma dor tão grande, que ela pensa que só a morte vai aliviar essa dor. E aí é um engodo. Aí é uma armadilha perigosíssima, porque a morte não põe fim ao sofrimento. Nós cremos que depois da morte vem o juízo, vem uma eternidade, ou de bem-aventurança ou de sofrimento eterno. Então, talvez você já até pensou em dar cabo da sua vida. Talvez você está cansado, talvez você está aflito, talvez você está no fundo de um poço, num corredor escuro, sem ver uma luz no fim do túnel. Não pense em tirar a sua vida. A Bíblia diz que você não é o dono da sua vida, você não é o autor da sua vida, e é Deus quem te deu a vida, e só Deus pode tirar sua vida. Mas Deus tem saída para você. Volte para Deus. Ele perdoa você. Ele restaura você. Ele dá para você razão para você viver. Então não faça essa bobagem. Busque ajuda. Abra o coração para uma pessoa amiga. Procure a igreja. Lá na primeira igreja, nós estamos lá para servir de suporte para você. Queremos ajudar você, acompanhar você, socorrer você, orar com você, estar do seu lado. A esperança. A esperança. E essa esperança está em Jesus. Como o pastor Hernandes já bem mencionou, a primeira igreja presbiteriana de Vitória é uma comunidade acolhedora, uma comunidade que quer ser útil à sociedade. Então você que está atravessando dias difíceis, lutas, perplexidades, venha nos conhecer.
nós queremos compartilhar com você a palavra de Deus. A primeira igreja presbiteriana de Vitória está localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha. Nossos cultos dominicais, pela manhã, às 9 horas e à noite, às 19 horas. Venha nos conhecer, certamente você será abençoado. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida para tratar a respeito da importância da prevenção. Não saia daí, voltamos já. No nosso último bloco, nós vamos tratar do importante tema prevenção. Como agir preventivamente para evitar o suicídio. Já falamos das causas, já falamos dos mitos, mas agora nós queremos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito de como prevenir. Pastor Hernandes, o que o senhor tem a dizer ao nosso telespectador? Então, eu vou dizer para você. Primeiro, o suicídio, ele não é justificável em nenhum aspecto, nem no aspecto filosófico, nem no aspecto teológico, nem no aspecto bíblico. Por quê? Porque suicídio é assassinato de si mesmo. É uma quebra do 6º mandamento: não matarás. Pastor Jailton, a Bíblia diz, lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo falando sobre família, diz o seguinte: ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Eu não posso atentar contra mim mesmo em minha defesa. Eu não posso me destruir pensando que eu estou cuidando de mim ou fazendo melhor para mim. Ainda mais, a Bíblia me ensina, e a Bíblia é clara nisso, de que Deus é o autor da vida. Que Deus é o dono da nossa vida. Que só Deus tem o poder de dar a vida e de tirar a vida. Quando eu entendo que eu tenho valor, ainda que eu não tenha valor para minha família, que minha família diz: não, você não presta, você não vale nada, sua vida é um peso, é um fardo. Ainda que você seja rejeitado pelas pessoas que estão à sua volta, para Deus nós temos muito valor. Se nós não temos amor das pessoas à nossa volta, Deus nos ama com amor eterno. Não importa onde nós estamos, quem nós somos, de onde nós viemos, quão gravemente nós fomos atingidos pelas mazelas da vida, Deus nos ama com amor eterno. Então, quando eu entendo que a minha vida tem valor para Deus, que eu tenho significado de existir, que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, que Deus tem um propósito na minha vida. Nós não viemos aqui por acaso, nós não somos fruto de uma evolução, nós não somos fruto de uma geração espontânea. Deus, o Todo-Poderoso Deus, nos criou. E Ele não só nos criou, Ele nos dotou de inteligência, de emoção, de capacidade de nos relacionarmos com Ele. No momento que eu entendo que a minha vida tem propósito e significado, então, e entendendo que, por mais dramático que seja o drama que eu esteja vivendo, Deus está comigo, Deus é o meu amparo, Deus é meu auxílio, Deus é a minha esperança. Não importa quão profundamente eu caí, Deus estende a mão para mim, me levanta e caminha comigo e me segura nos braços. Eu posso então entender, é possível superar as dores, é possível superar os traumas, é possível vencer este grande drama do suicídio. Quando o senhor acaba de relatar a respeito da questão muito certa da ação de Deus para a superação de uma crise, eu me lembrei daquela experiência do apóstolo Paulo com o carcereiro lá na cidade de Filipos. Filipos, é verdade. Quando aquele homem, pensando que não havia mais saída
para o seu problema, intentou tirar a própria vida. E o apóstolo Paulo trouxe uma palavra de esperança, de ânimo para soerguê-lo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse episódio. Pois bem, Paulo estava em Filipos, preso, acorrentado, e o carcereiro, que foi um dos agentes de afligi-lo e de açoitá-lo, há um terremoto. A prisão é abalada, as correntes se rompem, as cadeias se abrem, a porta da prisão se abre, e o carcereiro responsável por aqueles prisioneiros, vendo que a prisão estava aberta, deve ter fugido todo mundo. E ele é responsável. Ele puxa a espada e enfia a espada na barriga. Paulo gritou: não te faças nenhum mal, todos nós estamos aqui. E ele, então, trêmulo, se ajoelha e pergunta: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, em vez de você pensar em tirar a sua vida, eu quero recomendar a você: corra para Jesus, creia em Jesus, e haverá paz, e haverá alegria, e haverá salvação para você e para a sua família. Pastor Jailton, uma outra coisa que me recorreu aqui à mente. Viktor Frankl foi um judeu que ficou preso muitos anos num campo de concentração nazista. E ele sobreviveu. E ele disse uma coisa que me marcou muito no livro dele, Em Busca de Sentido. Ele disse que todas as pessoas que pensaram em sobreviver sucumbiram. Todas as pessoas que, na turbulência daquela situação, num campo de concentração, pensou em ajudar alguém a sobreviver, sobreviveu. Em outras palavras, muitas pessoas, nós já falamos isso no primeiro bloco, da solidão. Quando a gente pensa que somos só nós na vida, no mundo, só pensamos em nós, a vida tem hora que parece que perde o sabor. Mas quando você, nos dramas da vida, pensa no outro, eu posso ser uma bênção, eu posso ajudar, eu posso socorrer, eu posso auxiliar, eu posso ser uma bênção na vida das outras pessoas, a vida ganha sentido. Deus não criou você apenas para você viver e desfrutar das coisas deste mundo, as coisas boas. Deus criou você, Deus salva você para você ser uma bênção na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, no meio da sua parentela. Olha para o lado e você vai ver tanta gente sofrendo, talvez mais do que você. Vá lá no hospital, naquela ala lá da quimioterapia, da radioterapia, tem tanta gente lá com fiapo de vida, lutando bravamente para viver. Não jogue a toalha, não entregue os pontos, não desista. Deus ama você, Deus tem um plano na sua vida. Deus reverte esse quadro na sua história e você vai poder perceber que a vida tem sabor quando você se volta para Deus. Nele a vida tem sentido. Muito bem, pastor Hernandes. Eu gostaria de caminhar para a conclusão do nosso programa com as palavras do apóstolo Paulo. Não te faças nenhum mal. A esperança, a saída, a solução, Jesus Cristo. E nós queremos que você conheça mais a respeito do Filho de Deus. Por isso, convidamos você a participar de um dos nossos cultos. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João, ao lado do Clube Saldanha. Venha nos visitar. Nossos cultos dominicais às 9 horas pela manhã e à noite às 19 horas. Nós temos uma palavra especial ao seu coração, a Palavra de Deus. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, uma igreja cristã reformada a serviço de Deus para o bem da humanidade. Deus o abençoe e até o próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Deus vos guarde. Grande abraço também, Deus abençoe sua vida e a sua família. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória.